entrei para o doutorado pensando nisso. Como é que eu transmito para o arquiteto as informações mínimas para que ele não cometa um erro de fundamento? Erro todo mundo comete, Valdeci. Você não pode cometer erro de fundamento. Eu lecionei uma disciplina no Bombeiro que era exatamente estratégia. Eu falava, olha, a estratégia você não pode cometer erro. Se cometeu erro, você toma de 7-1 da Alemanha. Tá? Sim. Erro estratégico. Então, bola baixa chuta, bola alta cabeceia. Você pode errar o chute, você pode errar o cabeceio, mas você não pode cabecear a bola baixa e chutar a bola alta. Então, Sim. eu tenho que mostrar para o arquiteto de uma maneira como o que ele está fazendo vai impactar a segurança contra incêndio. E o que mais impacta a segurança contra incêndio é a arquitetura. Se o indivíduo projetar um prédio com saídas, e não é bem saída, ele é o elemento de circulação comum, bem projetado, protegido, com a porta bem dimensionada, o corredor bem dimensionado, as pessoas não vão morrer, ou têm muito menos chance de morrer. Se ele não fizer isso, elas têm muito mais chance de morrer. Professor, mas assim, a arquitetura brasileira, você acha que ela está mais consciente nisso, ou ainda o caminho é longo para isso? Está mais consciente. Olá, eu sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje o Emergência Entrevista vai falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar aqui de segurança contra incêndio e arquitetura. E o nosso convidado do Emergência Entrevista é o Walter Negrissolo. Posso chamar de Negri? Negri. Olha, como todo mundo me chama, Valtecir. Como todo mundo. Me chama. Ah, que legal. Seja... É mais fácil, né? É mais fácil. O nosso colega aqui, Negri, ele é coronel da reserva do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo aqui. Ele serviu de Posso falar? Pode. 1970 a 1996. É mestre e doutor em arquitetura e urbanismo pela USP, com ênfase em segurança contra incêndio. Também foi pesquisador, é pesquisador do GSI, que é Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio, lá da USP, é um grupo lá muito interessante, né? Negri, e o tema nosso é arquitetura e segurança contra incêndio. Seja bem-vindo, Negri. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente estuda, né? Vamos lá, pica o pau. Pica o pau, então. Opa, você não colocou aqui no currículo, mas você também faz parte da Associação Brasileira do pessoal do nosso... do Xuca, dos dinossauros. Dos dinos, né? Sociedade Brasileira. Você, cadê o seu? Eu esqueci, empresta aí. Ele esqueceu dele. Xuca, eu tô devolvendo aqui, que esse aqui é meu, tá bom? Mas eu vou... Depois eu devolvo. Eu vou passar pro Negri aqui, o nosso dino aqui, ó. Ok, passei para você que tá colocando. Você esqueceu o seu? Esqueci. Você esqueceu. Ah, se você esqueceu, o que vai acontecer se você esquecer? O Xuca vai pegar bravo, né? Então, a Associação Brasileira de Especialistas, né, de Emergência aqui do Brasil, que é o Dinos Group. Que legal, né? Você conhece o Dinos, o Xuca há muito tempo? Nossa, mãe. Eu trabalhei na região do ABC muito tempo e eu fui durante muito tempo, quando eu chefiava a seção de operações, representante do bombeiro junto ao GESCIP e depois ao PAN, que é o PAN de Capoava, não sei se não é o mais antigo que existe em São Paulo, é provável. Tem o PAN de Santos Cubatão, que também é antigo, né? E eu conheci o Xuca. Eu estive na casa dele, participei de uma festa junina na casa dele. Essa festa junina, como é que foi? Eita! Depois você pergunta para o Xuca. Não, eu queria perguntar agora. Vou perguntar para ele. Uma festa excelente, Pergunta se houve alguma intercorrência, ele te fala. Alguma intercorrência. Vou perguntar para o Xuca, nós entrevistamos ele aqui, nós entrevistamos o Haddad também. O Haddad é meu padrinho, grande mestre Haddad, né? Que legal, Negri. Negri, olha que interessante você falar arquitetura e urbanismo com foco incêndio. Por quê? Por que esse interesse? Então, como é que eu entrei nessa história, né? No bombeiro, eu passei em diversas funções, tive muita sorte de ter um primeiro comandante, subcomandante excepcional, né? E ele fazia a gente girar em diversas funções, né?
Em todas, na realidade em todas. E eu trabalhei nessa área de proteção, de análise de projeto, vistoria, né? Você vai para a mesa, analisa, vê se bate com a regulamentação. Então eu trabalhei em diversas épocas. Numa época em que era mais simples, que segurança contra incêndio era hidrante extintor, era um equívoco isso, né? Era algo muito restrito, né? Isso permitiu ao arquiteto, por exemplo, fazer um projeto sem se preocupar com a segurança contra incêndio. Porque depois ele jogava para alguém fazer o projeto de hidrante extintor. E se pensava que segurança contra incêndio era prover de hidrante extintor, porque ocorrendo incêndio, o pessoal reagiria, apagaria o incêndio e ninguém ia morrer. Isso vai mudar depois de Andraus Joelma, basicamente. A segurança contra incêndio é uma coisa antes de Andraus Joelma e outra depois de Andraus Joelma. Então, o primeiro documento que muda isso é o surgimento da então NB 208, que foi gerada lá na Federal do Rio Grande do Sul, que chamava-se Norma Brasileira de Saída de Emergência em Edifícios Altos. Veio exatamente para resolver o problema da falha gritante. Era NBR 9077? Não, é a atual 9077. Perdão. É a atual 9077. Ela nasceu como NB 208. Ela vai se transformar em saída de emergência em edifício só em 85. Então ela levou 11 anos para sair de saída de emergência em edifícios altos e saída de emergência em geral. Tá? O que tinha... A turma fala que o responsável pelo número grande de mortes no Joelma era o Código de Obras, que permitiu o tipo de escada que tinha o Joelma. Mas era também os arquitetos que não tinham noção, não pensavam na segurança contra incêndio, não pensavam que pegando fogo, o ocupante precisava sair. Então a escada aberta no Joelma impediu a saída de todo mundo. No Andraus só não morreu tanta gente porque a escada era acidentalmente fechada, muita gente ficou na escada, e porque ele tinha 2 andares vazios e um heliponto em cima, que as pessoas se abrigaram nesse heliponto. Mas então o arquiteto, ele se formava sem pensar em segurança contra incêndio. Ele projetava sem pensar em segurança contra incêndio. Bom, trabalhando no bombeiro, eu fui a mesa, análise de projeto, vistoria, depois chefe de setor. Quando houve uma grande mudança em São Paulo, em 1983, que se começou a exigir saídas nas edificações, né? E mais tarde eu fui subdiretor dessa área para o Estado de São Paulo. O que acontecia? Quando o pessoa chegava com um projeto que tinha um problema de arquitetura, ele era praticamente insolúvel. Então, a edificação precisava de 2 escadas, vinha com uma. Ela precisava de uma certa largura que não tinha. Como é que você alarga a escada? Então, o arquiteto, que é o criador da edificação, se ele não olhar a segurança contra incêndio na confecção do projeto, ele pode cometer erros insolúveis. Então eu falei, bom, peraí, eu preciso pensar o que eu posso fazer nisso. E participando do GSI, eu já conhecia o professor Walfredo Del Carlo, porque o bombeiro tinha feito um trabalho contratado do IPT para uma combate a incêndio em álcool, para estudar combate a incêndio em álcool. E eu fui o oficial designado para o contato com o IPT. Então eu conheci o professor Walfredo, o Alexandre Tio Seito, né? E o professor Walfredo, que foi o idealizador do GSI, estava lá junto comigo, então eu já o conhecia. Aí eu olhava para um lado, para o outro, um é doutor, o outro é mestre, eu é coronel, né? Então, no nível acadêmico, você é alguma coisa se você é mestre e doutor. Na USP, doutor. Né? Uhum. Eu falei, como é que faz para ser isso aí, né, pro Walfredo? Ele falou, você quer fazer, você quer estudar, eu te oriento. E ele foi meu orientador de mestrado, que eu não tratei bem disso. Eu acabei o mestrado, um cunhado, que é o doutor, falou, ó, mestre, na USP não é nada, você tem que ser doutor. E eu entrei para o doutorado pensando nisso. Como é que eu transmito para o arquiteto as informações mínimas para que ele não cometa um erro de fundamento? Erro todo mundo comete, Valdeci. Você não pode cometer erro de fundamento. Eu lecionei uma disciplina no bombeiro que era exatamente estratégia. Eu falava, olha, a estratégia você não pode cometer erro. Se cometer o erro, você toma de 7-1 da Alemanha. Tá? Sim. Erro estratégico. Então, bola baixa chuta, bola alta cabeceia. Você pode errar o chute, você pode errar o cabeceio, mas você não pode cabecear a bola baixa e chutar a bola alta. Então, eu tenho que mostrar para o arquiteto de uma maneira como o que ele está fazendo vai impactar a segurança contra incêndio. E o que mais impacta a segurança contra incêndio é a arquitetura.
Se o indivíduo projetar um prédio com saídas, e não é bem saída, ele é o elemento de circulação comum, bem projetado, protegido, com a porta bem dimensionada, o corredor bem dimensionado, as pessoas não vão morrer, ou tem muito menos chance de morrer. Se ele não fizer isso, elas têm muito mais chance de morrer. Professor, mas assim, a arquitetura brasileira, você acha que ela está mais consciente nisso, ou ainda o caminho é longo para isso? Está mais consciente. Está mais consciente. Eu parei nessa área, né? Mas hoje já... Porque o senhor tem rodado vários cursos de pós-graduação, então você está convivendo com o pessoal que faz, né? Não só com o pessoal que está na parte acadêmica, mas na pós-graduação, nos outros cursos que estão fazendo. Então o senhor acha que... Cresceu o número de cursos, cresceu muito. O número de... A cabeça deles. O senhor senta e quando o senhor entra na sala de aula, o senhor está conversando com os alunos. Essa é a pergunta, porque às vezes eu tenho um curso... Mas eu tenho vários cursos, mas a cabeça desses alunos, quando o senhor entra, o que o senhor sente? Eles estão ligados, pelo menos nisso, em você dimensionar os elementos de circulação e saída, que são os comuns. Quando a gente fala saída de emergência, você pensa que você vai fazer uma saída extra que nem no avião, que nem no ônibus. Não é isso. Não é isso, né? Fundamentalmente é o dimensionamento dos elementos de circulação, escada, corredor, portas, para que em caso de emergência eles funcionem permitindo uma saída segura. Isso já há bastante consciência. A norma brasileira evoluiu muito, agora ela deu um salto imenso, a gente pode falar disso mais tarde, né? Mas já se fala nisso, já se fala de ensino disso, especificamente nos cursos de arquitetura. Quando eu fiz a minha tese, eu consultei todos os cursos de arquitetura do Brasil, nem todos responderam, se eles ensinavam isso e como eles ensinavam e qual era a fonte de consulta. Pouquíssimos tratavam disso. A maioria trazia um bombeiro para fazer uma palestra, mas o bombeiro, o papo do bombeiro é outro, né? Na minha tese, quando eu quis propor alguma coisa para os arquitetos, eu fiz uma apresentação experimental e pedi que os alunos anotassem, tomei comunique-se de tudo quanto é lado, porque minha linguagem era bombeiral. Aí eu fui aprender, eu não sou arquiteto, né? Eu fui aprender a linguagem dos arquitetos, eu fui aprender a maneira deles projetar para ajustar aquilo que eu estava escrevendo e falando para eles. É uma linha freiriana. Quer dizer, o Paulo Freire, né, no seu processo de alfabetização, ele usava as palavras dos alunos. Não tinha caminho suave, eu não sei se você aprendeu. Eu lembro, caminho suave. Isso, eu também. Isso. Mas caminho suave não é adequado para o indivíduo da roça, por exemplo. Claro. Né? O Nordeste, por exemplo, lá, o oeste era de sapo. No Nordeste é cururu. Então, você tem que falar a língua da pessoa que está ouvindo para ser entendido. Eu precisei fazer todo esse ajuste. Eu apanhei muito na minha tese, devo muito ao meu orientador, né, que foi me ajustando. Então, a ideia foi essa. Eu propus na minha tese uma abordagem para que os arquitetos entendessem de que cada coisa que ele projeta, com exceção da fundação enterrada, impacta a segurança contra incêndio, positivo ou negativamente. Estrutura, o acabamento. Então, os elementos de circulação são fundamentais, elementos de material de acabamento e revestimento, e tudo isso é do arquiteto. Então, ele projetou um material de acabamento equivocado, ele vai gerar um gás que vai matar a pessoa naquilo. Quer dizer, não foi o arquiteto que fez isso. Não foi. Foi o arquiteto. Hoje, você tem um material de acabamento de fachada, o ACM, produzido pela Arconic, que é um lixo, e que queimou no edifício Grenfell. Eles fizeram, e não foi o arquiteto que projetou. O arquiteto projetou um isolamento térmico com zinco. Os caras, para economizar, colocaram esse ACM. O ACM é altamente inflamável. O incêndio queimou a fachada. Se você vê a imagem do incêndio da Grenfell, queimou a fachada. Está queimando na Arábia Saudita agora, um atrás do outro. É um lixo de acabamento externo. Não pode ter aquilo. Se o arquiteto projetou aquilo, ele falhou. Ele não se preocupou com a área de incêndio. Então, tudo isso, quer dizer, o acabamento de fachada, a cobertura, tudo isso, o arquiteto, ele age positivamente ou defensivamente. Professor, uma coisa que me impacta, assim, que me causa curiosidade, é que na década de 80, na década de 80, lembro-me com 16 anos, fiz o curso na Duratex, com painéis de 2,7 por 1,20, que ele era de 35 milímetros. Pô, eu estava lá na década de 80, onde no laboratório do curso lá, não vou falar o nome
da empresa, mas é famosa que vendia isso, pô, tô na década de 80, num laboratório fazendo ensaio com incêndio e mostrando que ele era resistente ao fogo. Então, pô, a gente tinha isso aí lá na década de 80, aí hoje o senhor fala... Walter, a empresa que produz o ACM sabia que ele pegava fogo. E ela vendeu sabendo que ele pegava fogo, que ia acontecer aquilo, porque a regulamentação daquele país não fazia essa restrição. Então, tem duas... A gente ter forro de 40 anos resistente, claro, né? Mas a gente comparar, pô, um negócio de 40 anos, 50 anos, 40 anos ser resistente. Então, e hoje em dia o cara... O dirigente dessa empresa deveria ser julgado e condenado. Como isso... Eu vou dar um... Preciso assistir, tem um documentário da Netflix, Greenfield, A Verdade por Trás do Desastre. Assista, para saber o que aconteceu. Então, eu vou fazer o texto para o blog da Emergência. Meu próximo texto é a respeito desse documentário, né? Então, eu faço... O professor Negri é o nosso blogueiro aqui da revista Emergência, e não perca aí o nosso blog da revista Emergência com os seus artigos aí. 30 artigos, 30 e poucos artigos. E o próximo é? 30, é sobre o Greenfield. É sobre esse documentário. Eu recomendo. Nos blogs eu já recomendei outros filmes, recomendei livros. Se quiser, todos os textos do blog, em 30 e poucos minutos, lê toda a minha obra lá. Poxa, que maravilha. Olha só, a obra dentro da revista Emergência, lá no nosso blog da revista Emergência, hein? Que honra e que prazer. Você que está querendo outra informação, só entrar ali, o professor colocou tudo de graça ali, deixando para vocês como domínio público, né, professor? Muita coisa disponível na internet, muitos livros. Tem os livros acadêmicos básicos que surgiram, que eu dou os links lá para as pessoas acessarem, né? Então a pessoa fala, o que eu leio? Tá lá no blog. Agora, o que eu acho? Tem mais 2 livros que eu vou fazer depois. Eu tenho tanta coisa para perguntar ao senhor, mas tanta coisa que eu vou ter que ir para frente. Vai. É um outro assunto, que é o assunto que o senhor muito debate, o senhor debate muito esse assunto, que são os temas com edificações históricas aí. Então, putz, peguei na alma. O senhor vem falando disso, a gente acompanhando aí, o senhor falando sobre essas edificações históricas. Pô, tivemos grandes incêndios e grandes perdas, coisas assim... Há alguns anos atrás, a Fundamon, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, fez um seminário a respeito disso e trouxe especialistas do exterior para falar sobre incêndio e edificações históricas. Veio um rapaz da França, um suíço, um inglês, eu fiz uma apresentação. O grande problema disso daí, toda a nossa regulamentação é prescritiva. Então você fala, olha, para isso aqui você põe aquilo. É que nem uma receita de bolo fechada. Vou fazer bolo, tantos quilos de fubá. Não, mas eu não quero bolo de fubá. Não pode, porque está escrito é tantos quilos de fubá. Não dá para resolver proteção contra incêndio e edificações históricas com regulamentação prescritiva. Você tem que ter uma análise particularizada, ver exatamente o que existe, o que você quer, começando com a proteção à vida. Quer dizer, a edificação histórica temos que manter, mas as pessoas não podem morrer ali dentro porque eu não protegi. Então, vamos tirar as pessoas. Como é que eu faço para tirar as pessoas? Aí você tem que ajeitar, se for necessário, mexer nos elementos de circulação e saída, tem que mexer. Ou fecha aquela área que é perigosa para as pessoas saírem. E a partir daí, você vai fazendo análise e vai vendo o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Você tem métodos para fazer isso. Você tem um método, da regulamentação suíça tem um método criado por um cara chamado Gretner. Você pode usar o método Gretner, tem outros métodos. Então tem que definir uma metodologia, o bombeiro do estado que lida com isso, tem que definir uma metodologia e fazer a análise com essa metodologia, saindo do prescritivo. Individualizando. Sempre. É um diagnóstico próprio daquela edificação e a partir daí você resolve. Querer resolver com prescrição, olha, isso você faz aquilo, isso você faz... Não dá. Tem que definir um método. Eu sugeriria que começasse com a regulamentação suíça, porque eles têm uma metodologia desenvolvida há muitos anos, há décadas, né? E já houve cursos aqui no Brasil sobre essa regulamentação. Então, não dá para fazer isso que estão fazendo. Eu vou fazer uma RT ou IT,
e edificações históricas. Não dá. Então, edificação histórica, eu inclusive, você fala, eu quando fiz minha apresentação, você tem um túmulo tombado dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Como é que você trata um túmulo? Não trata, né? Então, você tem coisas que tem risco e tem edificação histórica que não tem risco nenhum. Então tem que analisar, o método de análise de risco vai te dar a solução. Só dessa maneira você consegue atacar. O grande problema é que normalmente na restauração acontece incêndio. Notre Dame. Foi na restauração? Foi na restauração. Então essa é uma área que tem que ser muito bem administrada. Você tem que ter bastante equipamentos, você tem que tratar aquilo como uma intervenção cirúrgica. Tem que estar ali o anestesista, o instrumentador. Então, a restauração é o ponto mais crítico de uma edificação histórica. A política atrapalha um pouquinho? Atrapalha. E muitas delas são públicas, né? Então é mais difícil, você tem que fazer previsão orçamentária, e vai e vem. O Estado não tem velocidade. O Estado ele trata das coisas como um monopólio, e todo monopólio não traz juntos os 3 elementos da qualidade, que você ter um bom produto com um bom prazo de entrega e com bom custo. Então, o serviço que o Estado presta ou não tem bom custo, ou não tem velocidade, ou não tem qualidade. Os 3 juntos, exceção, sempre. Qualquer monopólio. Como o Estado é monopolista, muitas coisas, dá esse problema, né? Então, método e o dirigente ficar em cima, né? Por que a política atrapalha? Porque muitas vezes tem turnover, né? Então, muda o político, muda o dirigente, aí não há sequência, né? O dirigente tem que ter coragem. Por exemplo, Museu Paulista. O Museu Paulista começou a ter problema, caiu um teto ali do Museu Paulista, a diretora do museu fechou. No Rio tinha problema. O Museu Nacional tinha problema com ar-condicionado. Tem que ter coragem de falar, olha, isso aqui está com problema, o que tem aqui é muito valioso, eu vou fechar. Quer dizer, a coragem que a diretora do Museu Paulista teve na época, teve no Rio, não teve. Estava esperando, pediu verba, enquanto isso vamos empurrando com a barriga, né? Aí acontece. Né? Professor, eu só tinha falado não, a gente mudou de assunto, né? Mas cada assunto aí maravilhoso. O senhor falou da NBR 977, ela não era atualizada desde 1993, isso? Então, ela estava lá, NBR 9077 em 2001. Na realidade, em 2001... Só para... O que é essa NBR para o pessoal que está assistindo? É a Norma Brasileira de Saídas de Emergência. Uhum. A última publicação dava 2001, mas em 2001 eles fizeram um ajuste de referência só, o texto não foi mexido. Então ela é de 1993. E ela foi publicada agora em julho deste ano. Agora. Acabou de ser publicada. Como ela traz um ajuste de mais de 30 anos, tá? Os bombeiros estaduais foram produzindo normas próprias para tentar, digamos assim, resolver os problemas de defasagem. Ela fez um ajuste, a verdade é essa, dando uns passos muito à frente. Então ela foi publicada para entrar em vigor daqui a 1 ano. Falou, o pessoal vai dar uma olhada e vai estranhar. Ela muda o eixo, pode ser, né? Hoje, você trabalha na segurança contra incêndio olhando ocupação, que é uma prática que veio das normas securitárias, né? O seguro tem que saber o que você vai usar aquilo, porque depois ele faz um atuarial para saber quanto ele vai cobrar, né? É valor. Então é ocupação. E a partir de 2001 em São Paulo, com a regulamentação de São Paulo, entrou a carga de incêndio. Então você olha a carga de incêndio para definir se o risco é baixo, médio ou alto. Qual é o problema de fundamento nisso, né? Risco é probabilidade multiplicando consequência, ok? Uhum. Nós que lidamos com isso, né? Quando você fala em carga de incêndio, você dá consequência. Se isso aqui queimar, vai dar tal energia. O que está faltando? A probabilidade. Então, há um erro de fundamento no uso disso. Fundamento, que é o que não pode cometer. Está cabeceando bola baixa ou chutando bola alta. Chutando bola alta. A revisão da 9077
muda o eixo. Então ela fala, para você fazer com que a pessoa não morra, você vai definir o risco olhando a pessoa, o ocupante da edificação. Eu não estou mais usando a ocupação. Estou usando você, eu, ela, tá? E você vai ver a velocidade com que o fogo cresce. E o confronto entre a minha velocidade em perceber, me orientar e sair, e o fogo crescer, é que vai dar o que eu tenho que fazer. Então, o fogo nasce e cresce rápido. Eu sou lerdo, eu tenho que sair rápido, tenho que andar uma distância menor. Ok? Tem muita gente, o corredor tem que ser mais largo. Então, esse eixo ocupante e velocidade de crescimento de fogo é o eixo no qual vira a 9077. Então, sai. Eu faço uma comparação extremamente exagerada, mas só para dizer como é isso, né? Ela sai de Ptolomeu para Copérnico, entendeu? Quer dizer, o centro do universo não é mais a Terra, nós estamos no sistema solar. Então, as pessoas vão estranhar no começo. O que eu recomendo no blog, no último texto do blog, recomendo que as pessoas que tomarem conhecimento da norma não tomem conhecimento para tentar usar. Dá uma lida geral na norma, para ver o que é a definição do risco, como ele é tabelado. A tabela cai para 15 elementos. Hoje você tem em ocupação um monte de elementos olha, a ocupação é essa, aquela, mudança de ocupação. Então vou te dar um exemplo que mostra bem. Eu tenho um escritório. Esse é o ocupante menos frágil, porque o escritório em que todo mundo vai de uma empresa, porque ele é habitual, ele está ali toda hora e ele está desperto. Então, se acontecer alguma coisa, ele sabe para onde ir, ele conhece. Se eu colocar uma escola ali, não muda nada. O ocupante também é habitual, ele vai toda hora ali e ele conhece como sair. Aqui, por exemplo, eu sou um ocupante desperto, mas eu não sou habitual, eu não sei como sair. Então eu sou mais frágil. Você vai me levar, Sim. mas eu sou mais frágil. Num shopping center, o cara ele é um cara desperto, mas não é habitual. Então, o que é desperto e habitual é o menos frágil dos ocupantes. O trabalhador de uma fábrica, o estudante de uma escola, o trabalhador de um escritório, de um edifício, ele é o menos frágil de todos. Se ele é desperto e não é habitual, ele já é um pouco mais frágil. E aí vai crescendo. Ele dorme, ele é mais frágil. Ele está hospitalizado, ele é mais frágil. Ele está num terminal rodoviário, é outro tipo. Então, você classifica pela característica do ocupante. E aí você tem 4 velocidades de crescimento de fogo para atingir 1000 kW. Então você tem um elemento de medição. E lá tem uma tabelinha. Se demora 10 minutos para atingir 1000 kW, o crescimento é lento. Então ele vai poder andar mais, né? Aí vai caindo pela metade. Se demora 5 minutos, o crescimento é moderado. Lembra, todo mundo falava, os primeiros 5 minutos, o fogo não entra na PG, vai da PA, vai PG, então é moderado. Aí 2 minutos e meio, o fogo é rápido, e 1 minuto e 25, 1 minuto, aí o fogo é ultra rápido. Então, em função disso, em função dessa velocidade e da carência do ocupante, você determina o que vai ter que ser feito, a distância que ele vai caminhar, especialmente a distância que ele vai poder caminhar. E você pode aumentar essa distância? Pode. Aí você coloca a detecção. O alarme é um elemento essencial. A norma diz o seguinte, você tem que ter, você classifica, mas para a pessoa sair, você tem que ter alarme, você tem que ter sinalização, tem que ter iluminação de emergência. Então, isso é o que faz a pessoa sair de uma edificação. A pessoa se salva ou não se isso tudo funcionar. E ela traz a obrigatoriedade de gestão. Traz a obrigatoriedade, por exemplo, o ocupante A, desperto e familiarizado, ele tem que fazer no mínimo um exercício de abandono por ano. Conforme vai... É difícil fazer esses exercícios em alguns lugares, né? Escola, então... Não é tão difícil quanto num shopping. Porque você tem o cara lá que está... Como é que você tira o cara? O shopping, dando um exemplo, né? Um shopping center, todo funcionário que trabalha no shopping center, na integração, não interessa onde ele vai trabalhar.
Ele tinha que saber como ele age e como ele auxilia as outras pessoas a sair. Ele tinha que ser treinado para isso. E o shopping teria, não sei quantos exercícios está na norma, não me lembro de cabeça. Ele teria que fazer 1, 2 exercícios por ano. Ele vai avisar as pessoas que estão entrando, pede uma autorização e faz um exercício de abandono do shopping. Agora, se você não fizer o exercício, você não sabe o que vai acontecer. O impensável. Da Amanda Ripley. Por quê? Porque as pessoas sobrevivem a desastres. Se a pessoa previu, treinou, ela tem muito mais chance de sair do que a pessoa que não previu, não treinou. Então a norma obriga a gestão e obriga que você tenha evidências de que você fez isso. Ela obriga, por exemplo, você tem uma escada que tem a porta que tem que estar fechada, ela obriga o cara que tem uma evidência que ele faz a manutenção daquela porta, porque a porta aberta mata a escada, entra a fumaça, mata a escada. Se for uma escada de proteção, por exemplo, que não tem anticâmara. Então a norma ela tem muita inovação. E ela tem tipos de abandono. Está aí, o pessoal tem que ler essa norma e depois de ler, tentar entender e saber que essa é a grande linha. Essa norma, essa sistematização ela foi feita pelos ingleses e publicada em 2008. Essa sistematização. Isso de que para a vida você tem que olhar essas duas coisas, velocidade de crescimento do fogo e a condição do ocupante, está em handbook dos anos 80. Tá? Já era isso. Mas ninguém tinha sistematizado. Os ingleses sistematizaram. Os italianos fizeram isso como base do código deles. E a gente fez um estudo e viu tudo isso. A professora Rosária, Marcos Valentim, o coronel Afonso Antônio Gil, o grupo era eles três, mas eu nessa. A gente olhou tudo isso e falamos, tá aqui. Quando a gente olhou o que estava no código italiano e depois descobriu que vinha dos ingleses, isso, falou, não tem como fugir disso. Os caras falam, não vamos fazer isso. Tá bom, qual é a lógica que você vai usar? Essa norma, ela traz uma lógica, ela permite você estudar a velocidade de crescimento do fogo para calcular isso, para você apresentar outras coisas diferentes. Então, a lógica é essa, não é? Qual é a lógica? Se alguém achar não é isso, tem que trazer uma lógica que nós não encontramos, entendeu? Então, ela traz essa grande diferença que está diferente de tudo que se faz no Brasil, né? Então os corpos de bombeiros vão ter que pensar um pouco, vão ter que dar uma olhadinha. Eu acho que os corpos de bombeiros, pelo fato da regulamentação ser originária das seguradoras, eles misturam muito proteção à vida com proteção ao patrimônio. O poder público não pode obrigar o particular a proteger seu próprio patrimônio. Isso é uma arbitrariedade. Eu não posso falar para você que você tem que proteger tua casa contra incêndio. Eu posso impedir você de levar alguém lá dentro para correr risco e impedir você de gerar uma conflagração. O que sai disso, eu não posso. A proteção ao patrimônio, o particular negocia com a seguradora. O efeito do que você pede para uma, normalmente atinge a outra. Tá? É passante. Mas o foco não pode ser esse. É a mesma coisa que vai roubar teu carro. Então o Estado fala, não, você tem que pôr alarme, né? Negativo. Roubar teu carro, você chama o Estado, ele vai tentar pegar o ladrão, o receptator, é obrigação do Estado. Você chama o bombeiro, ele por obrigação vai tentar segurar teu patrimônio o máximo que ele puder, mas ele não pode te obrigar a proteger. E está misturado. Está misturado isso. Muito misturado. Então precisa ser repensado, isso tudo precisa ser repensado. Em quanto tempo vai acontecer, eu não sei, mas vai acontecer. Não tem jeito de não acontecer, tem lógica, né? Caramba. O professor Igreja, o senhor fez no doutorado do senhor, o senhor tinha feito sobre essas análises desses grandes no início, no capítulo 1 do meu doutorado, eu dou uma historiada, né, de por que a gente chegou nisso, né? De como... E aí a gente passa por esse assunto aqui? A gente chega nesse assunto que o senhor falou? Chega. Eu gosto muito de história. Tá? Então eu estudei muito, por exemplo, a história do Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo, né? Desde o seu nascedouro, desde antes do nascedouro, tudo o que aconteceu. Né? Então, como é que eu vou saber de incêndio? Como é que a gente chegou nisso tudo? Tem um livro, A Segurança contra Incêndio no Brasil. O Afonso Antônio Gil e o Sérgio Agassi escrevemos um capítulo chamado Aprendendo com os Grandes Incêndios. Então a gente narra, eu fiz até um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Do World Trade Center? Não, desculpa, perdão. Não. Nos Estados Unidos, o World Trade Center foi um incêndio criminoso. Né? Incêndio criminoso você não tem como pegar.
Mas eles tiveram, em 1911, por exemplo, eles tiveram um incêndio. Ah, meu Deus do céu, a memória é um inferno, já eu lembro do incêndio. Num prédio elevado, que tinha uma indústria, e as pessoas se jogaram pela janela. Então, o nosso Joelma aconteceu em 74, e nós não trouxemos o aprendizado de que aconteceu em Nova York em 1911. Então, o que você percebe é que um país praticamente não aprende com o outro. Nesse capítulo, a gente narra um incêndio na Cromagnon, lá na Argentina, no Icoabulânios, que foi um supermercado, né? E pergunta se aquelas coisas que aconteceram lá não poderiam acontecer aqui. Aconteceu. O Icoabulânios, o cara soltou um rojão dentro da boate. Não foi a banda. Já tinha acontecido a discoteca The Station, em que a banda na The Station, acho que foi em 2003, a The Station nos Estados Unidos, a banda jogou fogos de artifício, pôs fogo, morreram 100 pessoas. E o que aconteceu aqui foi idêntico ao que aconteceu na The Station. Então a gente não aprende com os outros países, entendeu? A gente, quer dizer, não pode soltar fogos de artifício de externo, né, que você usa fora, dentro de uma boate. A da Cromagnon foi um frequentador, né? Eles tinham portas fechadas, o fato é conhecido. Mas a gente fala, aprendendo com os grandes incêndios. Infelizmente, você não aprende, e nem no mesmo país. Os Estados Unidos teve, antes da The Station, eles haviam tido Coconut Grove, eles tiveram uma outra que eu não me lembro, eles já tinham tido no mínimo dois incêndios em casas noturnas, né? E aconteceu a The Station. Então, a memória vai diluindo, né? A gente relembra muito aqui, a KISS, graças à Associação de Vítimas e Parentes de Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Sim. Que eles estão anualmente falando, ó, gente, aqui morreram 242 pessoas. E o mundo usou esse case nosso, né? Porque né, eles, eu acho que a gente talvez, mas eu tenho certeza que vários lugares utilizaram isso como exemplo lá fora, que foi um grande... Sim, grande, e a gente agora vai publicar esse artigo da professora Rosária na Fire Technology, que foi uma pesquisa que a própria associação viabilizou o contato com a gente, a filha do presidente da associação viabilizou o contato com os sobreviventes para que eles respondessem o questionário, para que se pudesse saber como eles estavam, como é que eles se sentiram, o que aconteceu, né? Então isso vai dar informação para o mundo inteiro, se as pessoas quiserem usar, podem usar, num problema nosso. Né? Quer dizer, nós estamos... Está indo para o mundo acadêmico uma informação de uso geral, né? Porque publica em inglês, né? Bom, tudo em inglês. Né? Tudo em inglês. Eu falei muito, não? Nossa, falou ótimo. Coronel, durante essa passagem no Bombeiro aí, que foi uma passagem longa, né? De 70 até 96... Vários perrengues pegou, né? Tem algum que te marcou, assim? Alguma coisa que você... Você está pedindo para falar de ocorrência, né? As ocorrências são sempre ruins, né? Sempre, sempre. Eu tenho duas ocorrências que me marcaram muito, né? Em que eu não salvei ninguém. O pessoal não salvou ninguém. As que mais me marcaram envolveram crianças. Uma foi um incêndio criminoso numa casa na periferia de Mauá, em que moravam 12 pessoas. Então, um indivíduo, por briga com uma moça que estava lá, né, ele jogou uma bacia com estopa, pólvora, gasolina, dentro de um quarto, dormia fora do quarto, na cozinha, uma pessoa, e tinha um que não estava porque ele trabalhava numa padaria. Então, essas duas pessoas da família não morreram. Então, quando a gente chegou, quer dizer, eu cheguei depois da primeira guarnição, eu era comandante de área, né? A guarnição chegou e falou, olha, tem vítima. Eu falei, estou chegando, né? Quando eu cheguei, eu não vi fogo nenhum, porque o fogo foi rápido, né? Velocidade do fogo, ocupante dormindo, tá? Então, esse rapaz que dormia na cozinha pegou essa bacia e jogou fora, ele se queimou. Mas ali tinha criança com parte do rosto deformado e tal. E eu tinha um filho mais ou menos da idade daquela criança.
Então eu fiquei com isso, liguei para casa, eu fiquei com isso. A gente cria uma casca atendendo essas emergências, mas ela não é tão grossa quanto a gente imagina que seja, né? E uma outra também, não havia nada o que fazer, um casal vinha de um encontro de pastores, né? Vinha com 4 filhos dentro de um Opala. E em São Caetano, tem uma rua lá, Felipe Camarão. Quando ele chegou nessa rua, ele tentou entrar na água para seguir, e o carro saiu. Saiu, foi para dentro do rio Tamanduateí e afundou. Então, o pessoal chegou, caminhoneiros jogavam cordas, que viram, né? Porque a mãe colocava a criança pela janela, né? Eu sei a história, eles me contaram depois. Aí soltamos a guarnição. Quando nós chegamos, eles falavam assim: o bombeiro tá aqui, como se a gente pudesse fazer qualquer coisa, né? O pessoal imagina que o bombeiro vai chegar, vai gritar Shazam, fazer boom, ele vira o Capitão Marvel e resolve. E faz coisas impossíveis. Não faz, né? Você tem o limite da técnica, do equipamento. Então a gente ficou aguardando ali, né? Eu falei, bom, não sei se corpos rodaram, né? Não rodaram. Aí esperamos até o rio abaixar. Isso era madrugada. Amanheceu o dia, aí vimos o carro, aí puxamos o carro para fora e a família toda estava lá. Então, quando eu abri a porta, a própria guarnição afastou, né? Eu falei, Jesus, né? Eu peguei uma das crianças e a guarnição acompanhou, né? E já tinha carro de cadáver, né? Então foram ocorrências que me marcaram muito, de como as coisas... Primeiro, uma ação humana medonha, né? O cara colocar fogo de briga, de namoro, né? E outra é imprevidência. Talvez a pessoa estava cansada, queria chegar em casa, era madrugada, né? Mas como você tem que tirar o pé de vez em quando, né? Tem que jogar na retranca, né? Retranca. Então foram 2 ocorrências que me marcaram muito. Eu tinha um monte de emergência. O forte da emergência que o bombeiro atende não é um incêndio, né? 3/4 das emergências são emergências de acidentes, até de violência interpessoal, né? Um acidente de trânsito, né? Então eu cito sempre, quem me pergunta, eu falo, bom, o que é que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando, se eu chego e o carro tá navegando, né? Você fica tentando achar uma solução para caso você chegasse, o que você iria fazer? Eu falava, eu punho o barco na água, eu ia com o barco, eu ia conseguir fazer o que, sabe? E eu não achei solução. Eu não achei solução. Viu com correnteza ali não também? Tem, né? O carro descendo, o Tamanduateí vazando nas bordas. Eu falei, se eu chego, eu ia chegar impotente, e mesma coisa do outro, né? O incêndio criminoso. Que se eu pego o cara depois que ele jogou o fogo, não tem o que fazer. Talvez eu me perdesse, né? Se eu encontrasse o indivíduo, né? Que ele também se queimou, cara. Depois ele foi preso porque ele também sofreu algumas queimaduras, né? Então o pessoal ficou de olho, né? Ó, tem essa bacia, tem alguém, aí avisa os pronto-socorros, né? E ele foi preso. Mas são vários, né? Tem uns que marcam, vários que a gente não lembra, né? Mas o que marca é a impotência, é aquele que você fala, bom, eu não teria o que fazer. É aquela história de que acha que eu sou super-homem, né? Não sou, né? Então você fica pensando, tentando achar solução. Isso é o que mais acho que mexe com o brilho da tropa, da equipe de emergência. A equipe já fica, né? Quando a gente viu aquela bacia, o pessoal já começou muito, deve ter sido um cara, já começa a crescer aquele sentimento ruim, né, na gente. A gente já solta o bicho, né? Você fala, puxa, se eu pego esse cara, eu torço a orelha, né, para cima. A orelha, né, para cima, né? Com certeza. Professor, que história, né? História de vida, deixou um legado. E nesse legado, professor Negri, quem te inspirou nesse legado, nessa história toda? Acredito que teve várias inspirações, mas o que inspirou? A gente vai chamar uma vinheta aí. Eu acho que o que mais pega a vida da gente é meio acaso, né? Quer dizer, eu entrei na Academia da Polícia Militar, eu não vou alongar, mas eu entrei meio por acaso, não sabia bem, idade, né? Novo, não sabia bem o que eu queria ser. Aí lá dentro eu tive dúvidas, saio, não saio. Quando eu estava para sair, alguns amigos, né? Vem bombeiro, aí bombeiro, a minha namorada, noiva, esposa hoje, né? Era da região do ABC. Eu falei, vou para a região do ABC, né? E caí numa unidade que era uma unidade espetacular, era uma unidade de referência para o Brasil.
em postos de bombeiro, em comando. Era um bombeiro recém-implantado. O bombeiro de Santo André chegou a fechar e foi reimplantado como uma companhia em 67. Em 67 depois se transformou em companhia independente, né? E eu cheguei em 70 ali. Depois de fazer o curso de bombeiro, eu voltei em 71. O comandante dessa companhia independente de bombeiro, eu coloco sempre como dupla, né? O comandante e o subcomandante, porque é uma duplinha, né? O subcomandante era uma pessoa de RH maravilhosa, né? A Milton da Silva Coelho. Ambos já faleceram. E o comandante chamava Celestino Henriques Fernandes. Uma pessoa com uma visão muito adiante do seu tempo. Nós que trabalhamos com eles, eu, o coronel Afonso Antônio Gil, o Sérgio Agassi, quando a gente se encontra e começa a lembrar da cabeça dele, do que ele propunha na época, por exemplo, a escola de bombeiro, ele propôs e gerou um projeto de uma escola que era uma escola com a comunidade para treinar bombeiros profissionais do polo petroquímico, isso nos anos 70. A escola de bombeiros vai começar a fazer essas coisas com a comunidade no final dos anos 90, né? Então, ele, sem eu saber, né, olhando, vendo, só com força do exemplo, ele foi uma escola de vida, né? E ele fazia a gente girar. O primeiro tenente com que eu liguei depois, que o João Sidney de Almeida, me ensinou a gestão do posto de bombeiro. Ele controlava o posto de bombeiro num risco-rabisco. Caramba! Eu não saía, ele controlava ali. Eu trabalho mais com agenda e caderno ainda, né? Meu laptop, você viu que é um caderno. O caderno. É um caderno. Então, ele fez a gente girar, quer dizer, eu tinha uma noção, não só da área operacional, mas de toda a área administrativa que te sustenta, né? de compras, da lei de licitações, né? Porque o convênio era com a prefeitura e você trabalhava com isso tudo. Então, essa minha formação no dia a dia, decorrente da maneira que essa pessoa conduzia o bombeiro, né? Trabalhei com ele até 75, final de 75, ele foi promovido e saiu. O que ele mais vendia para a gente, pelo exemplo, era o gosto e o entusiasmo por aquilo que ele fazia. Então ele nos contaminou, acho que a todos nós, né, eu particularmente, com o gosto da bombeiragem. E como eu, quando cheguei, minha família morava no Alto da Lapa, eu passei a morar nesse posto de bombeiro, que era um posto de bombeiro que a arquitetura foi publicada na revista Acrópole, da FAO, que era um posto top. Então, o expediente da meio-dia 7, eu jovem, eu levantava de manhã e já estava brincando. Aquilo para mim era uma brincadeira, né? Mexer com todos aqueles equipamentos, né? E a tropa foi... Muita coisa eu aprendi com a tropa, né? Então, vamos pegar o que chamavam cão raivoso, a gente ia capturar cão de rua, né? Eu ia junto. E vamos cortar árvore. Eu não sabia bater machado. A primeira batida de machado que eu dei parecia de borracha, né? Pum, machado. Vai e volta, né? Então eu fui brincando com tudo isso e pegando gosto. Quer dizer, eu descobri o quanto isso me fazia bem, me dava prazer fazendo, né? E aí o resto foi decorrente. Quer dizer, quando você trabalha naquilo que você gosta, você vai se envolvendo, estudando, muita oportunidade de aprender, né? Por exemplo, em combate a incêndio em álcool. Eu fui lá junto, aprendi pra caramba. Então eu tive muitas oportunidades de faz isso, faz aquilo, e aprendendo. Eu fiz um intercâmbio técnico na Itália. Então, muita oportunidade, é acaso. Quer dizer, por que fui eu? Eu não sei até hoje quem me indicou. Porque eu estava lá no ABC e o laboratório de ensaio de fogo era no IPT. Então, você vai ser o representante do bombeiro junto ao IPT. Fazer o quê? Você vai lá, procura fulano de tal, é um contrato de 6 meses para estudar isso. Quer dizer, eu estou ganhando para aprender do nada, né? Então, eu tive muita sorte, eu acredito isso, né? E o acaso me fez me levou a isso tudo. E quando eu saí, o próprio GSI, aí eu tomei conhecimento com outro mundo, né? Que é como você vê a segurança contra incêndio de uma forma acadêmica, né? O acadêmico, basicamente, ele duvida, né? Você fala, é isso. Ele fala, peraí, vamos conferir, né? O pensamento acadêmico é esse. A regra é essa. Por que a regra é essa? Onde veio essa regra? Aonde veio isso? Isso, porque a ciência não é exata. Não né? é exata. A ciência está sempre
crescendo para lá, para cá. Onde as verdades são transitórias. Né? Transitórias. Então, esse pensamento eu peguei na passagem para a reserva. Eu buscava muito o que está no regulamento, o que está no manual, que funciona. Que legal. Mas o pensamento acadêmico eu peguei depois. O Alfredo foi o que me puxou nisso. Né? Ele era uma usina de ideias. Você imagina, um cara elétrica, eletrônica, acústica, incêndio. A cabeça dele... Tudo em um. Tudo em um. Tudo em um. Que legal. Então, quando você conversava com ele como orientador, você precisava tomar cuidado, que se bobeasse ele tinha tantas ideias que você perdia o foco, né? Aí ele trazia você para o foco. Ele trazia você pro foco. Né? Que ele fazia... Fica trazendo um monte de ideias aí, né? Porque ele falava, não, mas que isso diga proteção. pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Outro. Vou fazer isso, fazer aquilo. E aí eu aprendi a voltar para o foco também, especialmente com o orientador do doutorado. Eu tive muita sorte, cara. Tive Que muita bom. sorte. Que papo gostoso. Falei com ele, com Walter Negrissolo, chamado de professor Negri. Nós falamos aqui então de arquitetura e segurança contra incêndio. Negri, deixa uma mensagem para o nosso público aqui do Emergência Entrevista. Cara, é procurar aprender, né? Procurar aprender. Enquanto está te dando prazer, principalmente, né? Quer dizer, eu vejo alguma coisa nova, eu soube que vai ter agora um workshop sobre eletromobilidade, que é um negócio que tá no ar aí. Eu já passei por um rapaz que trabalha no bombeiro, né? Que é filho de um colega de turma. O filho de colega, a gente diz que é sobrinho, né? Quando é da mesma turma. Então eu passei para ele o Chuca, de vez em quando vem informações dos dinossauros. Chuca, ele pegou meu eu vou devolver. broche, vai devolver meu broche, Chuca. Esse é o meu. Esse é o meu. Aqui, tá aqui, ó, Chuca. Pra você não ficar bravo. Muita gente ali, muita gente bem, o Haddad, né? Muita Grande gente. padrinho Haddad. Nosso consultor técnico da Revista Emergência. Então, o Haddad tem vários. Ele tem um colunista da Revista Emergência. Temos artigos excepcionais com ele. Então, essas pessoas estão sempre dando informações e eu sou curioso. Eu estou sempre lendo. Então, a minha mensagem é a seguinte: você está numa área, ela te dá prazer, fique e estude. Né? Fique e estude. Não te dá prazer, busque outra, parceiro. Então você vai querer se aposentar, né? E eu me aposentei, mas não me aposentei porque continua me dando prazer. Aprender, estudar nessa área. Eu não lido mais agora com consultoria de legalização, mas essa área de ensino é gostoso e eu vou dar uma aula, eu tenho que estar atualizado, né? Eu tenho que estar com o dado de hoje, que nem jornalista, que nem entrevistador, você tem que estar com o dado para dar o da hora. Então, essa é uma área que ainda me dá prazer. Então, eu vou ficar nela, não sei mais quanto. Muito obrigado, Negri. Muito obrigado, Exponha. Professor Negri. Tá bom. Muito obrigado. O Emergência... Vamos fazer um brinde da Emergência? Obrigado. O Emergência Entrevista fica aqui.